Graça e paz, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Não consigo vencer a tentação. O que fazer? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Muitos servos de Deus amam ao Senhor, oram e vão à igreja, mas carregam uma dor silenciosa no coração. Eu caio sempre na mesma tentação. A tentação não é sinal de ausência de fé, é sinal de que existe uma guerra espiritual acontecendo. O problema não é ser tentado. O problema é lutar sozinho. Então entenda, ser tentado não é pecado. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado e em tudo, porém, não pecou. Jesus foi tentado, mas não pecou. Amados, a tentação é uma porta, o pecado é entrar por ela. O inimigo tenta convencer você de que caiu porque é fraco, mas Deus diz, você está no processo. Não desista. Você está num processo onde Deus está te curando, onde Ele está te libertando, onde Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Então, identifique a origem da tentação. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então pergunte, quando essa tentação aparece? Em que momento emocional? Ou em qual ambiente? Sabe, amado, muitas quedas não começam no pecado. Começam, por exemplo, no cansaço, na solidão, na frustração e também na falta de vigilância. Não confie na força da carne. A palavra de Deus em Mateus capítulo 26, 41 nos diz, vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne sempre perde sozinha. Vitória espiritual não é força de vontade, é dependência do Espírito Santo. Quem confia em si mesmo cai, mas quem depende de Deus permanece de pé. Então não confie na carne, pois ela é tendenciosa ao pecado, ela sempre vai querer pecar. Mas confie no Senhor, confie no Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E use as armas certas. Jesus venceu a tentação no deserto com o quê? Com a palavra. Em Mateus capítulo 4, ele usou uma frase em que ele dizia, está escrito. Nas vezes que o diabo tentou, o Senhor citou a palavra, está escrito. Então, amado, as armas para vencer a tentação são palavra de Deus. Salmo 119, 11. A palavra de Deus é a arma para aqueles que confiam no Senhor e querem vencer não só as tentações, mas tudo na sua vida. Segunda arma para vencer a tentação, oração constante. A palavra de Deus nos fala em Filipenses, orai sem cessar. O jejum, sim, o jejum quebra a força da carne. Se consagrar ao Senhor. E a comunhão.
Sim, a comunhão, andar com quem te fortalece. No nome de Jesus, a palavra de Deus fala: não abandone a congregação como é costume de muitos. Sabe, amado, o diabo quer te isolar, porque ele sabe que se você estiver sozinho, ele pode enviar seus dados inflamados, suas induções, suas mentiras, seus enganos. Então, esteja em comunhão, vá na igreja, frequente a casa do Senhor e esteja em comunhão com os teus irmãos. E uma fuga estratégia também é a arma para vencer a tentação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz: fugir da aparência do mal. Então, fuga estratégia. José, quando tentado pela esposa de Potifar, ele foge. Ele foge da tentação. Da mesma maneira nós temos que fazer. Fugir da aparência do mal. Quantos que querem ser libertos, mas sempre estão andando à beira do abismo? Se bebe, estão em comunhão com quem bebe. Se fumam, sempre estão junto com pessoas que fumam. Se drogam-se, sempre estão junto com pessoas que se drogam. Então tem que fugir da aparência do mal. Por isso que a comunhão, ela é importante, porque você vai estar no meio de pessoas que também estão no processo, mas que não estão na beira do abismo, estão se fortalecendo no Senhor. Amados, às vezes a maior vitória é sair correndo, ou seja, sair do abismo, sair das más companhias, sair das más amizades. Então saia, corra para os braços do Senhor e Ele vai te dar vitória na hora da tentação. E se caiu, levante-se imediatamente. Provérbios 24:16 nos diz: o justo cai 7 vezes, mas se levanta. O diabo quer que você caia, sinta culpa, se afaste de Deus. Mas Deus quer que você se arrependa, confesse, se levante e continue caminhando. Olha o que nos diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, amado, a tentação não define quem você é. O que define que você é quando aquela busca incessante por Deus, quando você determina buscar ao Senhor, e Ele te diz que você não é fraco demais, que Deus é forte o suficiente na sua vida. Sabe, amado, o diabo ele pode dizer que você é fraco, pois ele é pai da mentira, que você não consegue. Mas muito embora nos sintamos muitas vezes fracos, o Senhor diz: a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ainda Ele nos diz: a minha graça te basta. Então, querido, para vencer a tentação, pare de lutar sozinho. Pare de esconder a dor. Comece a depender do Espírito Santo. Saiba que a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 20, nos diz: onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Ore ao Senhor, clame pela misericórdia dEle. Diga: Senhor, eu reconheço minhas fraquezas, não confio mais na minha força,
mas na tua graça. Fortalece-me no Espírito, guarda os meus pensamentos, renova minha mente e me dá vitória onde eu sempre caí. Declare esta oração. Clame pela graça e bondade e misericórdia de Deus. O salmista Davi, ele disse: clamei ao Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Clame pelo socorro do Senhor e com certeza Ele virá para te socorrer. Ele virá com a sua mão potente e poderosa para te dar vitória. Talvez você perguntou para mim: por que esta mensagem em uma data tão especial como o Natal e onde também o Ano Novo se aproxima? Porque, amados, é onde o diabo, em meio às festas, ele intensifica seus ataques para que aquele que está de pé caia, para que aquele que há muito tempo não cedia às tentações ceda. Então, em nome de Jesus, é tempo de nos fortalecermos no Senhor, na busca incessante pela sua presença. Então, em nome de Jesus, vamos unir força, vamos estar em comunhão, vamos estar juntos, orando, intercedendo, jejuando, clamando pela presença de Deus e, acima de tudo, aplicando a sua palavra em nossas vidas. E assim, juntos, venceremos a tentação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Fique na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê um lindo Natal abençoado na sua presença. Em nome de Jesus, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o seu pedido de oração, onde estaremos clamando por sua vida. Fique na paz do Senhor.